Olá, estamos aqui em mais um episódio do Ícones Podcast. Estamos indo agora para o segundo episódio. E hoje estamos com uma presença super especial de uma convidada que tem muito conteúdo para gente. Com certeza vai trazer boas histórias, bons ensinamentos. Então acompanhe no detalhe que com certeza você vai aprender muita coisa. Estou aqui com nada mais, nada menos que com Henriette Sektovic, né? Como diz os colegas aí, a dona da... Bom, Henriette, para quem não conhece, ela é empresária, mãe de 2 filhos, uma verdadeira referência quando o assunto é liderança feminina e superação. Ela é diretora franqueada da Biorritmo e da Smart Fit no estado do Pará. E ela tem uma trajetória fantástica que foi literalmente do zero a todo esse contexto empresarial que ela vive hoje, que já está falando o quê? De 8 unidades já? A gente vai fazer, está construindo a 9ª já. A 9ª? Olha, já perdi a conta. A semana passada estava em 7, eu acho, 8. E a Henriette, ela é uma pessoa que inspira. Eu já tive a oportunidade de bater um papo com ela há uns meses atrás, né? Uma outra ocasião, ela na cadeira de cliente e eu de vendedor, né? Consegui vender, né, para ela. Empresária, negócio não é fácil, viu? E aí a gente teve a oportunidade de conversar e eu, na hora, pensei, cara, isso daria com certeza um podcast, uma história legal a ser contada. Eu sou um entusiasta do mercado, digamos assim, do empreendedorismo. Adoro ouvir sobre essas histórias e eu acho que a gente tem que dividir mesmo. Sim. Coisas boas, coisas legais. E de antemão queria te agradecer por essa oportunidade, pelo teu tempo de a gente fazer esse bate-papo. Eu adoro bater esse tipo de papo, adoro. Maravilha, maravilha. Então vamos começar aqui, de frente com o Thiago, viu? Henriette, falando do contexto empreendedorismo, né? Eu queria entender aqui como começou essa faísca que te levou, né, a inovar, a empreender, a chegar nesse mercado que você até hoje faz, né? A gente sempre vê muita inovação, tanto na Smart Fit quanto na Biorritmo, que é um mercado bilionário, né? Eu já tive a oportunidade de escutar também o podcast do fundador da rede, que também é uma história totalmente ao acaso. Então fala para mim como começou, né, de fato, todo esse movimento que você vive hoje. Então, contraditoriamente a toda essa exposição de a dona da coisa toda e etc., tudo começou de uma frustração profissional. E isso que sirva de gatilho. Você disse para a gente trazer vários insights para as pessoas que nos ouvem, que sirva de gatilho para pessoas que ainda não encontraram o seu caminho, que dá para fazer, se reinventar e de repente ter uma trajetória que quando você olhe, você se sinta orgulhoso, você acha que está realizado. Então tudo começou porque eu me formei em arquitetura e não me sentia capacitada de ser arquiteta. É uma história interessante porque, por que frustração em relação a isso? Porque eu queria ser arquiteta desde os 8 anos. Eu me lembro que meus pais se separaram com 8 anos e minha mãe foi morar numa casa pequena, alugada. E, como todo mundo, queria ter o sonho da casa própria. A gente não tinha dinheiro. Então, o que minha mãe pensou? Vou construir no terreno que sobra na casa, do lado da casa do meu pai. Meu avô morava numa casa de madeira, numa rua que hoje aqui é muito central, que é aqui na do Romualdo Coelho, mas que na época era só mato e lama. E a minha mãe, não tendo outra alternativa, disse, não, é lá mesmo que a gente vai construir. Uma bela noite eu pego minha mãe, depois do trabalho, e a minha mãe com um papel quadriculado, um lápis e uma régua. E eu dizendo, o que tu estás fazendo, mãe? E ela disse assim, eu estou desenhando a nossa casa. Minha mãe não tinha dinheiro para contratar um arquiteto, então ela começou a desenhar a nossa casa. Cada quadradinho era meio metro quadrado e assim a gente foi desenhando. Aquilo me encantou tanto que eu sentei com ela e fiquei ali, não sei se foi 1 noite, 2 noites, mas aquilo realmente provocou uma transformação em mim, uma decisão profissional.
E aí, embora a minha vida tenha tido alguns percalços, né, que parecia que a minha trajetória profissional ia ser meio conturbada e interrompida, na verdade, eu consegui, aos 17 anos, passar na faculdade de arquitetura, mesmo já tendo uma filha, porque eu tive uma filha adolescente com 15 anos, e passei na faculdade de arquitetura, e como eu priorizei meu lado mãe, e acompanhava meus filhos em todas as atividades, e acompanhava, inclusive, eu era professora deles, essas coisas todas, eu acabei negligenciando um pouco a minha faculdade. Então, eu não fiz um estágio, e na hora que eu me formo, depois de muitos anos, porque eu demorei muitos anos para me formar, a Universidade Federal do Pará dava essa condição que eu não sei se dá hoje, de vocês fazer algumas matérias e não um bloco de matérias. Fora as greves acontece. Fora as greves. Mas aí ela dava essa condição. E aí eu fui fazendo lentamente para poder conciliar, e me formei. Quando eu me formo, não me vejo uma arquiteta preparada nem para abrir meu próprio escritório, nem para trabalhar para alguém. Eu não tinha qualquer experiência, eu não tinha estagiado, eu tinha feito uma faculdade assim muito lentamente, que eu não sentia consistência, sabe? Então, quando eu vi essa situação, a minha mãe tinha um negócio que era uma casa noturna, mas ela já tinha se mudado, ela já morava em São Paulo. Mas o negócio continuava operando. E aí eu pedi para ela para a gente trocar de ramo, porque eu não queria trabalhar na noite, eu queria trabalhar de dia. E pensei em abrir uma academia, porque eu treinava numa academia. Do nada, tipo assim, o que eu vou fazer? E como eu treinava na academia da Luísa Duarte, naquela época, eu achava que aquele lugar, aquele clima, aquele tipo de negócio, era um negócio que eu ia gostar de fazer. E a minha mãe topou. Só que eu comecei assim sem recursos, porque eu não tinha dinheiro. Então o que ela fez? Ó, tá aqui as mesas, as cadeiras, o balde de gelo, os copos, os pratos, vende aí e te vira. E assim foi que começou a minha academia em 94. Caramba! Foi. E eu não entendia. Agora, a questão de inovação, ela tem um pouquinho desse meu DNA de arquiteta que ainda mora em mim, tu estás entendendo? Sim. Porque eu sempre olhei para os espaços e olhei para as sensações que eu queria que meus clientes tivessem, de uma maneira como um arquiteto olha para uma obra. Como é que ele pode fazer aquilo ter uma ambiência gostosa, ficar acolhedor, ele olha com um ar criativo, com um ar inovador, uma vontade de fazer diferente. E eu acho que esse misto me ajudou a fazer essa trajetória durante muito tempo, até encontrar a Biorritmo e depois a Smart Fit. Legal, olha, que bacana, né, você ter falado. A gente, sempre que vê um empresário, é o que eu falo, o quão é importante esse bate-papo, né, pra gente tirar o empresário daquele, não digo de um pedestal que a gente olha já pronto, né, tudo ali, não sabe o que passou. Sim. Até aqui. E aí a gente ouvindo que o teu início foi muito aquém do que nós imaginávamos, a gente conhece, cara, ela é mortal, né? Chegou aqui, mas passou por dificuldades e tanto. Então isso traz pra gente uma realidade, e para quem tá ouvindo, tenho certeza que começa a olhar, cara, é possível. Sim. Né? Sim. Óbvio que a vida não é feita só de acertos, e com certeza muitos erros também, mas a gente começa a observar que, no teu caso, foi por um acaso você entrou no mercado fitness. E aí a gente começa a observar que, às vezes, a gente quer fazer o que gosta, quer fazer o que quer, mas às vezes a gente tem que tentar olhar outros mercados, né, em que realmente vai ter alguma sinergia e resultado. Mas muito bom ouvir isso, muito bom conhecer a tua história nesse início. Mas dando continuidade, outro dia eu tive a oportunidade de ouvir um pouco um bate-papo que você fez lá acho que foi no Conjove, né? E aí uma coisa me chamou a atenção, que é a questão do inconformismo. Inclusive, para mim, isso é latente dentro do meu coração. Eu sou um cara extremamente inconformado. Talvez muito por isso a gente esteja aqui hoje, né, tendo esse bate-papo e explorando essa questão do inconformismo, que você trouxe esse tema, que eu acho que é um tema muito bom de falar. Qual é o papel do inconformismo dentro das tuas escolhas de vida, né? Como é que você poderia dizer
para nós aqui hoje sobre esse tema? O que o inconformismo trouxe para ti? Qual que é o papel principal dele? Na verdade, o inconformismo é a tradução de uma ferramenta de luta. O inconformismo é uma ferramenta de perseverança, de determinação, de olhar fora da caixa, de tentar achar novas possibilidades, novas oportunidades. O inconformismo, para mim, é isso. Então, assim, quando você, de repente, recebe um não, ou alguém diz para você que não é possível, talvez não seja possível dentro daquela visão pré-estabelecida, mas talvez seja possível se você fizer algumas adaptações, adequações, tiver uma ideia diferente, um pensamento novo. Então eu acho que o inconformismo, para mim, ele tem esse papel de você não aceitar passivamente as coisas que de repente te brecam, porque assim, você vai ter várias dificuldades ao longo do caminho, várias coisas vão ser impossíveis, parecerem impossíveis para você. Algumas serão, mas algumas podem não ser, dependendo da maneira com que você olha ou que você rearranja aquele processo, aquela situação. Então, o inconformismo para mim é uma ferramenta de luta. Muito bom, olha, podemos já terminar o podcast aqui? Meu Deus! Cara, que fantástico ouvir isso. Isso foi uma aula, porque... de fato, o inconformismo é isso, é uma ferramenta. Não aceitar a situação que você está vivendo, e muito mais que aceitar é procurar uma solução diferente. Sim. Né? Cara, muito bom ouvir isso mesmo. Olha, parabéns, achei fantástico. Anota aí, viu? Isso aqui a gente vai... Bom, mas legal, ouvindo isso dentro desse mesmo prisma aqui de jornada, projeto, como é que você lida, né? Eu imagino que dentro da tua caminhada não foi só flores, né? Teve recomeços, teve que finalizar algo, né? Uhum. E aí como é que tu lida, né, com essa questão do medo ou da vontade de recomeçar? No meu caso, por exemplo, eu acho fantástico tu ter a oportunidade de recomeçar. Eu acho que eu ficaria muito triste, muito preocupado se na minha vida eu não tivesse essa oportunidade de recomeçar algo. Então, eu sempre vejo um fim, não um fim, um começo. Né? Então, dentro desse contexto, eu te pergunto, como é que você lida com essa situação de recomeço, de arriscar, de algo novo? Porque foi o que aconteceu. Acho que até onde eu sei, tu já tinhas uma academia antes de virar Smart. Sim. Perdão, antes de virar Biorritmo. Então, me fala um pouquinho sobre isso para a gente entender como funciona. Eu acho assim, olhando não só para a minha trajetória profissional, mas o recomeçar é o novo. E o novo é cheio de surpresas. E como é que você lida e você gerencia isso para que seja um pouquinho mais tranquilo? Você estuda, você se prepara, você toma informações, você busca o maior número de aconselhamentos ou experiências ou exemplos para que você mapeie, pelo menos basicamente, o seu caminho futuro nesse novo. Porque terão surpresas, mas quanto mais o caminho estiver mapeado, você sabe até onde você pode ir ou até onde aquilo pode lhe levar ou não. Então, assim, eu acho que o novo, ele precisa que você esteja preparado para ele sempre vai trazer surpresas, mas quanto mais preparado, mais informado você estiver sobre aquela situação, mais tranquilo vai ser o processo. Entendi. Então, quer dizer que o importante é a informação na mão, né? Sim, por exemplo, você falou em relação eu, com 13 anos de operação, entrar para o Grupo Biorritmo. Por que eu entrei para o Grupo Biorritmo se a minha academia já tinha um número de ativos absurdo, se eu já tinha uma academia rentável, se com 13 anos eu já sabia o que eu fazia? Eu não sabia nos primeiros 4, 5, mas depois eu já aprendi, né? Foi porque eu já sabia que o Grupo Biorritmo era o melhor grupo que poderia existir nesse país. Eu fazia benchmarking todo ano. Todo ano eu viajava para São Paulo e visitava 3 academias, pelo menos,
dizendo que eu poderia ser cliente. Minha mãe já morava lá, eu dava o endereço da minha mãe como futura cliente e seguia fazendo toda a operação. Eu via como era o sistema de vendas, com os preços, como é que eles dividiam os planos. Eu entrava na unidade, como arquiteta eu via todos os acabamentos, o tipo de iluminação, de piso, absolutamente tudo. E aí eu comecei a me surpreender, porque no início a academia maior que tinha no mercado era a Companhia Atlética e a Fórmula, que depois virou a Bodytech. Só que vinha crescendo uma outra academia que na segunda unidade dela chamava muita atenção. Ela já trazia um caráter inovador. Ela tinha uma arquitetura já que foi contratada pelo Edgar para o João Armetano, que era o arquiteto mais top da época. E a academia era sofisticada, ela era completamente diferenciada, ela não era apenas um lugar grande, robusto, ela tinha um certo glamour. E ela ficava na Avenida Paulista, que é uma unidade que a gente tem até hoje lá. Então, ao passo que os anos iam passando e eu ia indo fazendo essa operação de benchmark, eu ia conhecendo todas as biorritmos. E eu via que lá tinha um sistema de venda diferenciado das outras academias, que tinham processos diferentes. Eu comecei a entender que aquele gestor, ele pensava fora da caixa. Ele não estava fazendo o que todo mundo fazia. Ele estava fazendo algo novo. Que depois, quando eu me inseri no grupo, eu percebi exatamente o que era. Mas quando eu tive essa oportunidade de entrar no grupo Biorritmo, por que eu entrei? Por uma série de informações. Eu já sabia que aquele era um grupo que tinha uma perspectiva de futuro maravilhosa. Eu também já sabia que os mercados eles estavam se consolidando em grandes marcas, em grandes grupos, em muitas unidades, e que eu continuar uma empresa local, sozinha, isso ia me gerar várias dificuldades. Na época a gente já tinha a Companhia Atlética como que não é uma franquia, né? A Companhia Atlética era uma unidade que tinha um sócio local, mas ela tinha eu já tinha enfrentado o que era um grande player e tudo isso tinha me feito abrir os olhos para esse mercado e quando eu tive a oportunidade de sentar na frente do Edgar, ele me falou que ele tinha sido convidado para vir para Belém. Olha só. E aí eu disse, porque assim, foi uma coisa do acaso, eu fui lá trocar os equipamentos da oficina do corpo, me disseram que o Edgar, que a Biorritmo estava franqueando, e que lá a primeira franquia seria Manaus. Olha Quando só. Eu vi ele tão perto de mim, me deu assim uma nervosão, né? Vai descer, né? Eu digo, meu Deus, vai chegar. E aí me disseram, Aí eu disse, franqueando, eu queria saber como ele está fazendo isso. Aí o vendedor da Life Fitness, que era o produto que eu estava comprando, disse, eu marco uma reunião contigo com o gerente de marketing. E eu fui lá para falar com o gerente de marketing, mas não era exatamente para ser uma franqueada. Eu estava muito bem. Mas era queria fazer um benchmarking também. Eu queria entender como é que aquele negócio ia funcionar e quais eram os meus riscos futuros. Uhum. E por conta disso, eu marquei. Cheguei lá na hora, pensei até em voltar atrás, porque era só uma operação curiosidade. Não era realmente o interesse real. Só que aconteceu assim, coisas que é aquela coisa do destino, né? Quando o gerente de marketing veio falar comigo, ele disse, vamos subir, o Edgar quer te conhecer. Então eu já entrei na Biorritmo, sentando na sala do Edgar e conversando com ele, assim, era o caso. Conversamos, e quando eu saí de lá, eu fui continuar pesquisando qual seria a possibilidade deles virem para cá, ou, já naquele momento, de eu ser a Biorritmo aqui. E assim a gente saiu para almoçar, e assim eu comecei a fazer conta, fiquei 2 meses trocando e-mails com o Edgar, e aí, conclusão, quando eu decidi, fazendo as contas, que eu preferia ser uma franqueada. Outro dia, eu fazendo uma outra reportagem, a pessoa me perguntou, como foi para você perder sua marca própria para ter uma marca de outro? Aí eu disse, eu nunca me perguntei isso. Eu só me sentia inserida num universo muito maior que o meu e que já me dava um contentamento absurdo. Sim. Eu estar num âmbito maior, com possibilidades muito maiores.
Então, assim, eu nem pensei nisso. E aí, enfim, entrei para esse mercado, isso era completamente novo. E por que fiz isso? Porque eu conhecia a Biorritmo, eu sabia os riscos que eu ia correr com ela, minha concorrente, eu sabia quanto eu poderia ganhar Legal. sendo a própria Biorritmo aqui na minha cidade. Então, tudo isso fez com que esse novo, essa mudança, esse recomeço fosse mais tranquilo para mim. Não, muito legal. Você até comentou agora há pouco, né, falando sobre essa pergunta que fizeram para você, e eu acredito o seguinte, que quando você está conectada no business, não na marca, e você vê valor no meio, né? A marca, a não ser que ela realmente vá trazer um resultado final, que o empresariado, ele busca resultado financeiro, né? Não adianta ter a melhor estrutura, a melhor qualidade e não ter o resultado que você espera. Então, não existe vaidade, né, com marca. Então, acho que foi o que aconteceu. Não tem vaidade. Se eu não fizer essa mudança agora lá na frente, pode ser que eu perca espaço. Então, é melhor me abraçar, inclusive com boas práticas, né? Porque realmente, na época, imagino a gente tá falando que de 90 ou 2007? Eu entrei no mercado em 94 e eu entrei na Biorritmo em 2007. Tá. Em 2007, nós ainda não tínhamos esse movimento globalizado que nós temos hoje, né? Nós éramos ainda não digo que uma ilha, mas poucas pessoas ainda tinham acesso à internet. Se tinha, não tinha a busca, e realmente tinha que fazer benchmark lá em São Paulo, que coisa e tal. E o que a gente, até hoje ainda ouve muito, né? Não, lá em São Paulo, eu vou comprar em São Paulo, né? Então ia se buscar essas ferramentas lá fora. Então, você viu logo isso de pronto e trouxe para cá. Acho que bom, né? A gente vê hoje que você realmente mudou o mercado local de fitness. A gente até agradece porque nós temos hoje, eu acho que democratizou muito essa questão de tu poder fazer, né? Se cuidar, né? Ter esse contexto de saúde muito mais aflorado. Mas ainda falando desse contexto empresarial e falando também desse tema inovação, inconformismo, eu gostei muito de ouvir isso, eu queria explorar mais um pouquinho. E aí, dentro de tudo que você vivenciou até aqui, a gente fala de propósito, fala de remuneração, de reconhecimento, né? Mas qual que é o teu propósito diante das tuas decisões estratégicas, né? Então, porque a gente nunca pode deixar o romantismo aflorar ao ponto de deixar as nossas decisões estratégicas ficarem tomadas por isso. A gente tem que estar sempre balanceando, né? Sim. Então, o teu propósito, como é que ele influencia as tuas decisões, né, diante do teu negócio hoje? Como é que tu consegues, digamos assim, trazer essas decisões estratégicas de maneira olhando para o negócio, né? Como é que tu faz essa análise? Como é que tu olhas o que o teu negócio precisa diante do teu propósito do teu negócio? Como é que tu consegues fazer essa... Na verdade, eu acho que o propósito é a âncora, né? Porque, assim, você não toma uma decisão que você possa chamar de estratégica se você não estiver ancorada no propósito. Você tem que saber o que você quer, para onde você está indo, para que você possa fazer as melhores escolhas e ter as decisões que te levem para aquele resultado. Então, assim, a primeira coisa realmente é você definir um propósito. O que eu busco, né, com esse empreendimento, com essa minha carreira profissional ou com essa minha trajetória. E depois, como é que eu tomo decisões que vão conduzir à realização desse propósito. Então, assim, a decisão estratégica ela é totalmente ancorada nesse propósito. Assim, eu vejo que, às vezes, a gente bota o propósito como algo utópico, como algo romântico. E o propósito não é romântico. O propósito é o que você busca literalmente. E se você não olhar o que você busca de maneira clara e realista, para que você possa tomar suas decisões, provavelmente elas não vão estar conectadas e você não vai conseguir os melhores resultados. Diante de tudo que tu viveu,
Eu, pelo menos, às vezes me sinto um peixe fora d'água, né? Como eu sou um cara inconformado, e às vezes as pessoas olham, cara, pra quê, né? Tu já tá vivendo isso, pra que mais aquilo? Mas quem é inconformado tem uma cabeça diferente. E aí eu te pergunto, dentro desse movimento de inconformismo, isso em algum momento te afastou dos padrões ou foi positivo pra você até aqui? Como é que tu define isso, essa questão do inconformismo? Eu acho assim que quando a pessoa tem essa característica, ela tem uma possibilidade, ela tem uma característica pessoal que consegue dar uma possibilidade maior de resultado. Porque, assim, eu percebo isso na minha liderança com os meus gerentes, que às vezes as pessoas aceitam as situações que já estão pré-estabelecidas e não necessariamente elas precisam continuar da mesma maneira. Então, por conta disso, eu acho que eu consegui algumas coisas, alguns ganhos, tentando, olhando a vida de uma maneira por um outro prisma, não me conformando só com a maneira como todo mundo está acostumado a ver que as coisas são. Então, assim, por exemplo, se eu for falar de um inconformismo operacional, eu vou te dizer que quando eu fiz a oficina do corpo, eu ainda não tinha nem o suporte da Biorritmo, eu resolvi construir uma piscina coberta e aquecida. Caramba! Não existia piscina coberta e aquecida numa cidade que chove o ano todo. E você foi atleta, inclusive, né? Eu fui atleta de natação. Mas, assim, não existia. Como que não existia? Ninguém tinha parado para pensar que isso poderia ser uma demanda, ter pessoas que realmente gostariam de praticar atividade sem essa interrupção, sem essa intercorrência das chuvas. Mas a gente não tinha. Então, assim, tem algumas situações que o meu inconformismo funcionou. Agora, tem situações que o meu inconformismo não funcionou, tá? Então, nem tudo a gente acerta. Por exemplo, eu achei durante um tempo na minha vida que o professor devia ter uma carteira de clientes. E antes mesmo de eu ver isso em qualquer lugar, o professor tinha uma carteira de clientes e ele tinha um comissionamento em cima dessa carteira. Só que, interessantemente, ele nunca deu muita bola para isso. É como se o meu professor tivesse uma mentalidade muito técnica, que essa coisa de vendas, essa coisa do empreendedor que tem essa questão de negócio, venda, resultado, rentabilidade, não fizesse muito sentido para ele. Então, com o tempo, eu incorporei essa comissão que eu dava a uma remuneração fixa porque eu vi que aquilo não funcionava. Mas eu, de cara, tentei fazer a carteira de clientes para que que o professor olhasse para os clientes e aqueles clientes fossem dele, e com aqueles clientes ele tivesse uma responsabilidade de troca de treino, de acompanhamento de frequência e etc. Isso tinha uma ideia muito boa por trás, mas ela efetivamente não foi muito positiva, assim, ela não me deu tanto resultado. Ela me deu um pouco de trabalho, de cobrança, e mesmo assim eu não conseguia êxito. Você sabe que por causa disso, por causa de acreditar nessa coisa da busca do conhecimento para tirar todos esses medos do novo e dos riscos, eu fiz uma pós-graduação e o TCC dessa pós-graduação eu fiz em RH. E uma das coisas do RH era estudar remuneração fixa e variável. Porque eu tinha criado uma remuneração variável que não fez sentido para os meus colaboradores. Então, o que estava errado ali? Então, eu fui fazer um TCC para aprender mais e entender o que eu tinha errado para que aquilo não tivesse tido êxito, mesmo sendo uma ideia muito interessante. Então, assim, eu acho que é isso. Aí você busca, aí você percebe que diante daquele cenário e das questões trabalhistas que você tem que respeitar, você não conseguiria mudar aquilo de maneira que tornasse aquilo viável e factível. Então eu acabei por desistir. Mas é aquela coisa de por que não? Por que não deu certo? E correr atrás do porquê. E aí eu fiz essa coisa que não deu certo, que eu tive que voltar atrás. Muito legal, né? Então, ainda que você domine a operação, né, hoje, mas você que sempre está buscando essa renovação, buscando melhorar.
é importante, né, atualizar e ter... O inconformismo traz isso, né? Sim. Esse senso de não, tem que melhorar mais, tem que melhorar mais. Muito bom. Mas olha só, eu imagino, né, que você, por ser inconformada e olhando sempre ao futuro para melhorar, como é que tu consegues controlar, né, equilibrar essa questão de visão de futuro, o presente, o problema, né, o caos, né, que às vezes acontece, e voltado nessa questão do empreendedorismo, né? Porque às vezes você está naquele momento ali de flow, né, tá tudo bem, mas acontece alguma coisa, mas tens um projeto aqui em andamento, pensando no futuro, e como é que você equilibra isso? Porque a gente vê que você continua abrindo mais unidades, buscando, né, mais mercado, né? E a gente sabe que tem muito mercado, porque essa questão da saúde, né, que é o teu core, né, se a gente parar para pensar, não é exatamente o fitness, a gente fala de saúde mesmo. Como é que você consegue equilibrar isso? Separa o projeto, avança, continua? Como é que... Eu acho que a visão de futuro ela não pode ser utópica. Você não pode ter em mente alguma coisa já pré-determinada e muito fantasiosa, porque ela precisa estar calcada no presente. Então, na verdade, é o presente que vai moldando e vai calibrando o teu futuro. Então, assim, eu vejo que o mercado ainda tem capacidade de crescimento, sim. Eu vejo alguns cenários que não são tão positivos quanto já foram. Também vejo, a concorrência aumentou. Mas eu também vejo que eu estou na maior marca da América Latina. A gente já chegou a 16 países. Caramba. A gente já está no Marrocos, a gente agora está indo para 4 países asiáticos. Eu estou muito bem amparada. A gente tem estudos de mercado posicionando a gente até onde a gente pode ir, o que a gente deve fazer, como é que a gente deve calibrar as operações. Então, isso também me ajuda muito. Mas, obviamente, todo o meu projeto de futuro, ele passa pela avaliação do presente, do cenário atual, para poder a gente conseguir projetar. Então, assim, não é uma coisa utópica nem rígida. Ela precisa ter flexibilidade e estar alinhada com o cenário do presente. Interessante. Eu sempre converso com a minha esposa, que é uma pessoa que compra as minhas ideias e muitas das vezes me puxa para baixo, né? No sentido de, tipo um balão, a ideia tá vindo, ei, calma, que não é assim, desce um pouquinho, olha a realidade. E a cabeça de empreendedor, ela é muito assim, né? Sonhadora e muitas das vezes, mas quando ela é pautada nessa realidade, é o que realmente vai trazer o resultado. Sim. Porque senão você não chega em lugar nenhum. Você monta um monte de smart aí, senão você já teria em cada bairro, né? Digamos assim. Sim, sim. Se fosse pela vontade, pela ideia de que o negócio é bom. Mas legal. Mas olha só, falando ainda de inovação, de empreendedorismo, tem alguma inovação que você vai trazer ou já trouxe? Como é que tá esses teus planos aí dentro dessa questão? Ou até mesmo fazendo uma segunda pergunta dentro do que a gente está falando agora, alguma inovação já te trouxe uma frustração? Porque até agora eu só ouvi coisa boa, né? Não, eu já te disse projetos que eu fiz, um projeto agora que eu fiz e que não deu muito certo. Mas assim, hoje, como eu sou uma franqueada e de uma empresa assim muito, muito poderosa e grande, acaba que a gente é meio norteado por eles. Então, assim, a gente recebe muita coisa hoje pronta. Qual é o nosso papel enquanto franqueado? É a operação, é fazer a operação rodar bem, é controlar os números de ativos, inadimplência, e verificar custos e fazer a operação ficar redonda. Mas o modelo de negócios é todo formatado pela franqueadora. Então, hoje, eu não tenho mais essa missão de conduzir de uma maneira, assim, inovadora. Inventar a roda, né? Inventar a roda aqui, não. O máximo que eu faço é criar alguns sistemas dentro da minha operação, que eu sou apta a criar, eu sou liberada a criar, em termos de alguma remuneração, alguma premiação, algumas coisas que o franqueado tem direito de fazer. Mas o macro mesmo é determinado pela rede. Muito importante isso, né? Eu acho que
essa questão de ter uma franquia norteando esses processos te dá tranquilidade para você crescer, né? Porque o empreendedor, digamos assim, real, ele vai inventando muitas coisas no meio do caminho. A gente conhece alguns dois aí, que eu inclusive tenho parcerias com eles e todo tempo é algo diferente, né? Que não tem... Mas isso é salutar, né? Por um lado a gente vê que isso é bom. Mas tendo essa retaguarda aí da empresa, né? Da franqueadora, com certeza dá muito mais certo. Mas legal. E agora a gente vai falar um pouco mais de legado, né? Falar um pouquinho mais ali desse contexto que você está vivendo hoje, o quão foi importante na tua vida essa mudança, essa virada de arquiteta, né? Eu até escrevi lá no nosso, do projeto a um grande negócio, né? Então você no início ali como arquiteta pensava em estar operando essa questão da arquitetura e daqui a pouco se viu como uma empresária de um mercado que não tem nada a ver com arquitetura, muito pelo contrário, né? A gente tá falando. Mas você sabe que me ajuda muito, né, ser arquiteta, muito. Primeiro assim, a Biorritmo é um projeto meu. A Biorritmo não é um projeto da rede. Então, o que a gente tem da rede dentro da Biorritmo hoje são os estúdios. Os estúdios são determinados por eles, assim, a ambiência, essas coisas hoje são determinadas por eles. Mas a academia como um todo, fachada, essas coisas são projetos meus, da Biorritmo. Aquele prédio com estacionamento... Não, aquilo foi um crescimento que não foi, assim, planejado e acabou sendo daquela maneira, né? Porque a gente começou com um único terreno, que era o terreno da casa noturna da minha mãe. Entendi. E depois a gente foi ampliando. E aquilo foi um momento de muita dificuldade para mim, porque eu verifiquei que eu não tinha estacionamento e se posicionou perto de mim, a 2 quadras de mim, um player que estava cobrando mais barato que eu e que tinha estacionamento. E aquilo revolucionou a minha cabeça porque o mercado ainda não entendia de equipamento como entende hoje, né? A gente não tinha esse conhecimento todo. Esse player trazia uns equipamentos nacionais muito inferiores aos que eu estava trabalhando, que eu trabalhava já com alguns equipamentos que na época eram Cyber, se tinha, eu acho que Life Fitness também. E eram equipamentos importados, mas esse player veio com isso, cobrou mais barato, e quando eu me vi, era perdendo aluno para esse player. Caramba! E aí eu vi que um dos fatores determinantes era aquela minha falta de estacionamento. E aí foi quando eu comprei esse terreno do lado, porque eu tentei comprar alguns imóveis na frente, próximos, mas aquela minha região, todos os imóveis têm mais ou menos uma fachada de 5 metros e pouco, então você tem que comprar mais de um para aquilo virar um estacionamento. E aí, com essa situação, eu disse, o que eu vou fazer? Aí veio a arquiteta. Eu só posso botar esse estacionamento na minha caneta. Eu tenho que comprar o terreno do lado e fazer uma rampa e usar a junção desses 2 imóveis e fazer um estacionamento. Foi o que aconteceu. E é por isso que tem aquela rampa. Quando eu comprei o 3º imóvel, eu já estava com a rampa no meio, e aí eu tinha uma dificuldade de parar, que a operação estava em funcionamento, para reposicionar uma rampa e tudo mais. Então a gente seguiu, e aí a gente acabou que tem uma fachada meio que com um crescimento que não foi planejado de forma perfeita, né? Mas então, é imponente aquela fachada, né? O negócio mas assim, lá funciona bem meu fator arquiteta funcionou bem lá. Agora, nas Smarts é diferente. As Smarts, o projeto já vem pronto de lá. O que eu me acostumei a fazer a partir da 2ª unidade, porque a primeira não foi ainda feita por aqui. Mas a 2ª unidade Pátio Belém já foi um projeto que veio de lá e que eu não monitorei. E eu vi algumas coisas que ele podia ter sido um pouquinho melhor. E por conta disso, a partir da 3ª eu comecei a monitorar mais os projetos.
E a partir da quarta unidade eu comecei a mandar o layout. Eu mandava a título de sugestão. Aham. E a equipe de arquitetura sempre melhora meus layouts, né? Então, os caras são especializados e tudo. Mas eu tenho também uma visão do negócio e estou vendo o prédio. Sim. Então, isso E facilita para mim. regionalizada, né? É. E aí eu fui mexendo e comecei a fazer isso de forma sistemática. Então, eu agora já faço isso, já mando uma situação de layout que eles podem aprovar ou não, porque a decisão final é deles. Mas acabam aprovando, porque eu não faço aleatório. Eu estudo o local, eu vejo as necessidades, eu já sei o padrão da rede. Então, eu tento adequar tudo direitinho, para não fugir muito, mas já dar minha sugestão, por conta dessa questão de você estar aqui, você estar olhando para a sua operação, para a sua unidade. Lá eles estão fazendo dezenas de projetos, então isso é como se eu tivesse dar uma ajudinha para que a gente conseguisse ir mais rápido. Sim. E assim, dá certo, né? Porque eu consigo contribuir, já que eu tenho essa formação. Não, tá quase no ritmo de farmácia já. Outro dia eu até falei, o Pedro falou para mim, não, a gente vai ter uma Smart na Almirante Barroso, daqui a pouco, não, estamos finalizando. Eu falei, cara, tu falou um dia desse que você... Caramba, é muito rápido. Aquela unidade, o Pedro, né, que é quem constrói para mim, que é a Belcom, ele fez em maio e junho, em 2 meses. Ó, fica propaganda, viu? Ele fez em 2 meses. Por quê? Eu já estava com o projeto pronto, mas não tinham me entregue o prédio. E aí, com o projeto pronto, a gente já saiu comprando os revestimentos, os equipamentos, Legal. a gente saiu comprando. Quando eles entregaram o prédio em maio, a gente já tinha algumas coisas que acabam atrasando a obra, a gente já estava com elas aqui. E aí a obra foi em 2 meses. Não, legal, isso é fantástico, porque essa agilidade que o empresário, ele, muitas das vezes, ele quer investir e só está saindo dinheiro do caixa. E tem que voltar já. Então, é muito bom quando você tem esse planejamento de expansão, já meses antes começa a comprar, né, e quando o projeto começa a ser executado e tem uma empresa como a Belcom, ainda que fazendo uma propaganda, mas falando de fato que é importante, isso dá muito mais tranquilidade para o empresário, né? E a Belcom, como você falou, fazendo esse trabalho, com certeza trouxe mais tranquilidade para você investir, né? Porque o dinheiro vai sair, Sim, né? Sim. Então tem que ter o faturamento logo de pronto. Mas olha, muito legal entender todo esse movimento que você tem vivenciado na sua vida empresarial. E aí, falando de propósito, eu te pergunto o seguinte, que é o que eu gostaria de ouvir, isso vai servir para mim e para os nossos espectadores aqui. Que conselho que você daria para alguém hoje, né, que tem um projeto, que ainda não encontrou um propósito por trás dele, mas qual conselho você daria? Né? E isso eu me coloco como um cara que realmente gostaria de ouvir de você isso, para pegar para mim esse conselho e aplicar. Olha, eu acho que o projeto, ele tem já um propósito embutido nele. Apenas falta de você assim, aprofundar a sua ideia, o seu insight, para que você entenda qual é a missão daquele negócio. Então, assim, você tem um projeto que seja... E você começa a fazer questionamentos. Por que eu faço isso? Como eu faço isso? De que maneira? Com que pessoas? Para que ele serve? Que solução ele traz? Qual seria a demanda desse projeto? Você já começa a encontrar o propósito e o que ele realiza e soluciona e o que ele melhora na vida de alguma pessoa. Você vai encontrando isso. Às vezes, a gente não quer se debruçar
para explorar aquela ideia a fundo, a ponto de você descobrir o que ela tem de realmente especial, que vai te mover e vai dar significado para ela. Mas eu acredito que toda ideia nasce de algum sentimento, de alguma inquietação. E, portanto, ela tem esse propósito. É só você parar e analisar com um pouquinho mais de profundidade que você vai encontrar. Olha, caramba. Fantástico, viu? Então vamos fazer o seguinte: se você pudesse deixar uma mensagem gravada para as próximas gerações de empreendedores. Aqui tu tens um e tem tantos outros assistindo hoje, e outros aqui também na sala que não dá para ver, que estão junto com a gente aqui. Qual que seria essa mensagem que tu deixaria? Olha, eu vou fazer uma mensagem assim, do jeito que eu sou. Eu sou realista, eu sou prática, eu sou objetiva, enfim. Então, o que acontece? O que eu percebo no empreendedorismo é um pouco de fantasia, de amadorismo e de um pouquinho de falta de realismo na história. Isso faz com que a gente tenha números tão alarmantes de pessoas que quebram nos primeiros 5 anos. E isso não precisaria ser assim se as pessoas se preparassem um pouco mais antes delas entrarem, delas investirem, delas pegarem aquele dinheiro que de repente é aquele daquela indenização, que ela resolveu sair da CLT para ser empreendedor. Se ela estudar, fizer um plano de negócios, se ela entender do que eu falei há pouco, qual é o propósito, qual é o benefício daquele produto ou daquele serviço, quantas soluções ele traz, se ele resolve algum problema iminente, algum problema do cliente, algum problema latente. Se ele pensar de uma maneira mais prática, ele pode realmente ter muito êxito. Mas se a gente, num afã de querer empreender, se não se pautar em questões realistas, não fizer conta, não olhar quanto você tem que investir, qual é o capital de giro que você vai ter até que aquilo possa começar a retornar, quantas pessoas você vai ter capacidade de atender, quanto você vai poder cobrar. Se você não souber precificar o seu negócio, às vezes o erro está aí. Se você não souber dimensionar ou fazer fluir de uma maneira... Às vezes você vê certos negócios que não prestam atenção para o tempo de utilização do cliente, quanto aquilo demanda na operação em termos de custos. Então, todas essas coisas, se você avaliar antes de empreender o negócio do prisma de fazer um plano de negócios, fazer conta e verificar se realmente aquilo tem demanda e quanto é que aquilo pode te proporcionar de rentabilidade, qual é o capital que você precisa investir para ver se você realmente tem, se você não vai quebrar no meio do caminho, podia ser uma grande ideia. E você não teve o capital de giro para finalizar essa ideia, para cumprir o ciclo até que ele realmente se realize e ele comece a te dar o retorno. Então, eu acho que eu percebo só isso. Eu, às vezes, vejo as pessoas, não, eu vou abrir tal coisa, mas com base em quê? Você estudou esse mercado? Você tem capital disponível para isso? Você sabe qual é o capital de giro que você vai precisar? Então, são coisas que você precisa. Qual é o retorno desse investimento? Se você consegue aguentar esse retorno, se você consegue sustentar esse negócio. Então, assim, são questões que às vezes as pessoas abrem mão por conta de querer cumprir um sonho, realizar um sonho, mudar de vida, que às vezes isso é que é o grande fator de frustração, porque a frustração, quando você não faz a coisa como ela deve ser feita, ela tira a tua autoconfiança e ela acaba te impedindo de fazer outros negócios e
começa a te descredibilizar enquanto empreendedor, enquanto um profissional bacana, respeitado, de sucesso, porque você não fez os passos que você devia fazer, não porque você não tem capacidade. Então, às vezes, você não pode atropelar o processo. Se você não atropelar o processo e fizer tudo como deve ser feito, eu acredito que as chances de êxito sejam grandes e você possa sair de um projeto para um sucesso, para um resultado realmente bom. Caramba. Uma pós-graduação, né? Olha, que bacana. Olha, esse episódio eu tô adorando porque tá sendo um aprendizado fantástico. Mas a gente está chegando no final, né? O nosso bate-papo vai embora, a gente vai... Botou para tomar garrafa toda, tomou nem um pouquinho ainda, né? Não, é que eu não bebo muito, você sabe disso, né? Eu não sou de beber. E aí a gente vai embolando na conversa e o tempo vai passando. Mas olha, a gente está chegando no nosso final e eu vou entrar naquele momento, naquelas perguntas ali, ping-pong, né? Pergunta objetiva, resposta objetiva. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu quero só fazer um comentário quanto a essa tua última resposta. Às vezes o romantismo, ele aflora de tal forma que ele consome a realidade. E muitas das vezes eu já me vi assim, porque eu acredito que eu talvez, até brinquei com a minha esposa, eu sou sou um empreendedor, né? Dentro do meu negócio, quanto CLT, quanto empresário, mas às vezes esse básico bem feito, ele deixa de ser feito e acaba, por muitas das vezes, deixando um negócio fantástico, né, morrer no meio do caminho. Sim. Por isso. Então, e ouvindo de você que já está num patamar realizado, não, ainda faço essa conta. Sim. Não é porque eu tenho uma rede por trás, que eu tenho uma empresa com um nome fantástico, eu não vou fazer essa conta. Será que aquela região realmente vai atender a demanda que eu preciso para pagar a conta? Porque o investimento é milionário, né? A gente está falando de equipamentos, está falando de prédio, infraestrutura. E às vezes o cara tem um negócio que demanda pouca grana, mas o risco é muito pequeno, mas não faz o básico. Sim. E às vezes também no negócio gigante não faz também o básico. E aí a gente tem as histórias aí. Caramba, aquele cara tava com um negócio fantástico, pô, fechou. Agora mesmo, tem um cliente, um conhecido meu, que tem um negócio gigante na mão e tá na iminência de repassar por conta dessa conta. Ele atuava numa outra área e ele decidiu verticalizar o negócio e aí acabou que ele decidiu sair da distribuição, da produção, da fabricação para o varejo. E no varejo o negócio é diferente, né? O risco é muito maior. Legal, que bom ouvir isso. Foi uma aula. Mas vamos continuar aqui nosso bate-papo para finalizar, entrando nesse contexto aqui, nesse ping-pong. E aí eu vou te perguntar e você responde o que vier na tua mente. Tá bom. Tá? Bom, de frente com o Thiago agora. Uma palavra que define a tua jornada até aqui. Eu acho que é determinação. Legal. Uma referência que te inspira. Eu acho que hoje ninguém me inspira mais do que Edgar Corona. Legal. Que é o meu CEO, é o fundador da minha empresa. Eu não conheço uma trajetória assim que eu fique mais encantada. Assim, eu vejo muitas trajetórias, mas a dele eu vejo muito de perto. Então eu vejo as dificuldades, eu não vejo só o romantismo que é colocado nas páginas de revista. Eu vejo a verdade. E ele me inspira muito. Legal. O Edgar, ele não é administrador, não tem... Ele é engenheiro químico. Engenheiro químico. Olha só, meu... Engenheiro químico. Para você ver, né? Ao acaso, né? Veio... Legal. Um hábito que mudou a tua rotina para melhor? Eu faço isso há muitos anos. Eu acordo, falo só.
Agradeço a Deus, penso na minha vida, faço umas retrospectivas, penso no que eu tenho que fazer, penso no que deu certo, agradeço, todo dia eu agradeço, todo mundo que me Legal. conhece sabe que eu digo que eu sou muito abençoada. Um conselho que você daria para sua versão de 20 anos atrás? Ai, estuda, trabalha muito, que vai dar certo. Ai, ai. Um livro, filme ou série que te marcou como empreendedora? Olha só, tem um filme que é até meio clichê, que é o Gladiador. Tem um outro filme que eu gosto muito, que é A Última Fortaleza, que também é de empreendedorismo, que é filme de liderança. Então, assim, tem alguns exemplos assim que eu acho bem marcantes. No Gladiador é o exemplo da união, né? Que é aquela cena onde ele está com os leões e que todos se juntam e ele Sim. diz que unidos eles podem ter chance de vencer. E eu acho que é meio por aí. Eu acho que eu tenho essa empresa, a gente hoje está com mais de 200 colaboradores e para mim são colaboradores. Sem eles a gente não tinha chegado até aqui. Legal. Então eu acredito que é isso, é a gente tentar ver como é que a gente faz para todo mundo dar certo. Muito bom. O que te faz inconformada até hoje? É achar que a bola ainda está em jogo. O jogo tá rolando, né? Legal, legal. Não parou, né? Não. Tá certo. Um propósito que te move todos os dias. Eu acho que é o compromisso com todo mundo à minha volta. Minha família, minha trajetória, meus amigos, meus colaboradores, todo mundo que está junto. Eu lembro que quando a gente passou pela pandemia, dos cuidados que a gente teve foi esse, de tentar ver se a gente conseguia sair daquela sem demitir ninguém. Importante. É. O sucesso para você É ter paz de espírito, é acreditar que você está dando o seu melhor e que você tem assim orgulho da tua trajetória. forte. Uma frase ou um mantra que você leva pra vida. Esse, na verdade, é uma frase que eu uso muito, que eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe é cheia de ditados, né? Então, ela tem vários ditados. E tem um que eu acho que me acompanhou muito nesses anos todos e que eu acho que devia acompanhar todas as pessoas que são empreendedores, negociadores, que é primeiro a inteligência, depois o orgulho. A gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes você pode tomar uma medida equivocada por puro ego, por puro orgulho. E aí a minha mãe me ensinou isso, e eu levo isso sempre. Legal. Respira, né? Henriette, que bacana ter você hoje aqui, olha, fazer esse bate-papo, poder ouvir um pouco da tua história, entender, respirar esse ambiente que você vivencia todos os dias, que a gente sabe que não deve ser fácil empreender no Brasil, sobretudo no Pará, né? Porque a gente está falando de um estado, obviamente, gigantesco, mas que tem muita dificuldade também, mas muita oportunidade, né? Mas eu estou muito grato de poder te receber aqui, de fazer esse bate-papo e espero que a gente tenha um outro bate-papo num outro momento Sim. também, explorando mais temas como esses, que eu acho que é importante a gente reverberar coisas boas, ensinamentos, trazer toda essa tua expertise, essa tua vivência para fora. Pois é, você sabe que você fala isso, né, do cenário que é difícil e tudo, mas eu gosto muito do que eu faço. Legal. E isso faz com que tudo seja mais leve. E por incrível que pareça, eu não comecei assim. E aí é um outro momento, né? Eu não gostava do que eu fazia. Eu simplesmente queria ser arquiteta. Eu não entendia nada de educação física. Eu tive várias dificuldades no início da minha carreira,
porque eu não sabia nem quem contratar, eu não era do meio. Então foi muito difícil. E tem duas coisas coisas assim que me ajudaram nesse processo. É tentar entender do que eu fazia e me sentir mais confortável nisso, e aí ser mais simples e mais gostoso todos os processos, que é o que eu digo, né? Estude muito, né? Então eu passei a estudar muito sobre gestão para poder eu conseguir me sentir mais confortável, porque é isso que eu faço. Eu nunca fui professora de educação física, nem tinha essa pretensão. E essa coisa de você se sentir confortável, de você gostar do que você faz, até no momento desse muito instável, né, econômico, você ainda se sente bem, se sente vivo, se sente com disposição para superar os desafios. Então, assim, o que eu faço, e é por isso assim, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, pela empresa que eu trabalho, pela marca que foi construída pelo Edgar. Então, assim, eu gosto muito de tudo isso e falar disso eu estou sempre à disposição. Eu tenho vontade de, inclusive, começar a fazer alguns projetos de assessoria de alguns empreendimentos que eu possa contribuir, legal, fazendo essa avaliação, dando esse suporte para que as pessoas possam investir seus valores em condições mais de menor risco, de sim, um pouquinho mais de estabilidade e tudo mais, se é possível, né? No Brasil, mas assim, dentro de uma possibilidade assim de fazer conta, de ensinar como que faz isso, é uma coisa que inclusive eu sempre vou estar aberta a conversar e à disposição. Que legal, que legal. Essa generosidade com certeza vai ajudar muita gente. Se você puder realmente reverberar a tua todo esse entendimento, essa experiência que você tem, vai ajudar muita gente. Esse episódio com certeza vai trazer muita clareza para algumas pessoas. Mas olha, Henriette, novamente muito obrigado pelo momento, foi uma satisfação gigante receber e espero que tenhamos novamente esse bate-papo. Pessoal, eu quero também aproveitar aqui, agradecer não somente a presença da Henriette, mas agradecer os nossos parceiros que nos ajudam a fazer desse momento que ele aconteça. Primeiro quero começar a falar aqui da Gran Cru, né, que trouxe hoje nossos vinhos, na pessoa da Mayara. Mayara, muito obrigado, como sempre você acertou em cheio, tá? Eu quero também agradecer a Belcom, do Pedro, do Fabiano, uma empresa que tem muita seriedade, muita competência, né? Tá trabalhando aqui com a Henriette, levantando aí os projetos da Smart aqui na região norte, no estado do Pará. Quero agradecer também a Icon Soluções Imobiliárias, né? A gente está com o time hoje da Icon aqui todo, né? Com exceção de um que está viajando, e dois, né? O outro também não está aqui. Que também é parceira do nosso projeto, e não menos importante, a Ozone Corretora de Seguros, tá? E aguardo você no próximo episódio e tchau! Obrigada, Pedro. Não, peraí, gente, segura aí, que tem um presente aqui para nossa convidada, tá? Eu vim trazer aqui, olha, Henriette, esse aqui é um presente da Mayara para você, da Gran Cru, tá? Espero que você goste. Mas vou gostar com certeza. Ai, que legal, obrigada. E olha, tem mais um presente aqui. Isso aqui é de um grande amigo meu, tá? A filha dele está iniciando esse projeto, que é a Risca de Giz. A Risca de Giz, ela é uma loja, uma alfaiataria focada em mulheres empoderadas como você, que alta costura, né? A idealizadora desse projeto aqui estudou moda fora do país, em Milão, e abriu uma loja que faz uma consultoria, né, para você, consumidora, que gosta de moda. E eu tô trazendo para você aqui um presente, um voucher também, para você ir lá visitar. Fica aqui num prédio comercial, depois você dá uma olhadinha. Risca de Giz, eu vou deixar aqui o @ para você depois dar uma conferida lá. Tá obrigada, bom? Sim, com certeza. Obrigado novamente, tá? Tchau, gente.